Aleluia. Louvado seja Deus. Uma boa noite a todos, no precioso nome de Jesus. Nós estamos encerrando amanhã uma série de reuniões, com o pastor Alberi. Amanhã estaremos em Eldorado, se Deus permitir. E em cada lugar que estivemos, Deus abençoou. Tivemos bons momentos, com a palavra, e foi muito maravilhoso. E eu espero que a nossa vinda tenha te ajudado, tenha pelo menos te dado algo para pensar, para meditar, para você aproximar de Deus melhor, E eu desde já agradeço a Deus por essa oportunidade de poder trazer a palavra a vocês, Sempre que formos convidados, com certeza, nós vamos aceitar vir e trazer a palavra para vocês. Amém? Peço que vocês continuem orando pelo nosso ministério, nossas viagens, Esse mês de maio eu não fiquei nenhum final de semana em casa. Todo o mês foi viajando. Junho eu tenho só o primeiro final de semana em casa e depois retomo as viagens. Então é bem puxado, mas fazemos isso com alegria, fazemos com disposição, e a melhor coisa é poder ver na face de vocês a felicidade, é poder ouvir testemunhos, de como as pregações e os ensinamentos ajudaram e tornaram o teu caminhar mais leve e mais perto de Deus. Nesta noite eu quero ler a Escritura em Lucas, no capítulo 10. Essa Escritura é bem familiar. Lucas 10, eu vou ler do versículo 38 em diante. Quero que vocês prestem atenção à leitura. Lucas 10, 38 ao 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. É bom receber Jesus em casa, E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E esses não eram qualquer tipo de serviço, mas para Jesus, Ela queria agradar a Deus com o seu serviço, agradar a Jesus. Ela estava fazendo aquilo para Jesus, mas isso pode ser uma distração, no sentido negativo. No sentido negativo. E aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Olha a resposta de Jesus. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Tem muita gente fazendo um serviço para Deus, para Jesus, com fadiga e ansiedade.
estão servindo a Deus com ansiedade e com fadiga. Mas uma só coisa é necessária. Uma só coisa. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém. Podem sentar, que o Senhor acrescente suas bênçãos à leitura da palavra e nos dê, nesta noite, um contexto tão inspirado quanto o texto que acabamos de ler. Então a Escritura nos fala destas duas irmãs e como Jesus, entrando na aldeia delas, se dirigiu até a casa delas. E ambas irmãs, apesar de serem irmãs, estas mulheres tinham foco diferente. Uma estava focada no serviço para Jesus e a outra estava focada em comunhão com Jesus, assentar-se aos seus pés e receber de Jesus. Aqui você vê o espírito da graça e da lei. Maria, focada em receber do Senhor, assentada a seus pés. A graça fala de receber, não de fazer. A lei fala de fazer. A graça fala de receber o que foi feito por Cristo. É assentar-se aos pés de Cristo e receber. Isso é Maria, isso é a graça. A outra, ela está mais preocupada em fazer algo para Jesus, né? E veja que Jesus disse que Maria tinha escolhido a melhor parte. E detalhe, também disse que não lhe seria tirada essa escolha que ela fez. Porque nós vamos notar que um dos piores inimigos que Deus tem pode ser a obra de Deus. E o irmão Brana fala sobre isso em outras palavras e diz que o ministro pode se ocupar tanto com a obra de Deus que não separa tempo, como Maria, para assentar-se aos pés de Jesus e carregar a sua bateria. Então, o serviço para Deus pode se tornar uma coisa que venha a prejudicar de alguma forma o andar da obra, porque no momento em que o ministro ou o pregador se dedica como Marta somente ao serviço, com muita fadiga, com ansiedade, vai chegar uma hora em que ele não vai ter nada para dar, vai se sentir vazio, sem unção, e a coisa pode virar gritos apenas, sem nada de poder, sem nada de unção. Então, aqui nós vemos que é possível sim, como diz o profeta, que o inimigo nos engane com coisas certas. A sutileza está justamente nisso. A astúcia do inimigo está justamente nisso. Ele não engana a igreja somente com coisas erradas. As iscas de Satanás não são somente coisas erradas.
coisas certas também podem se tornar armadilhas. E por tratarem-se de coisas certas, é mais difícil de você identificar o inimigo ali. O irmão Brana chega a falar de quando o diabo não pode te enganar, falando para irmãs, né? Fazendo com que você corte seu cabelo, ele irá procurar te enganar com o cabelo comprido. Ele não precisa que você corte o cabelo para te enganar. Ele somente precisa colocar uma vaidade e um pequeno orgulho sobre esse cabelo que você não corta, e aquilo já é um engano, né? Uma armadilha. Então, como nós identificamos o que é certo e o que é errado, o que é graça e o que é lei? Como eu tenho dito, existe uma só forma de identificar o que é graça e lei, olhando para o ponto de partida. Não é que, pelo fato de estarmos na graça, que não podemos pregar duramente contra o que é errado. A doutrina se mantém. A pregação contra as coisas que são antibíblicas se mantém. Tudo se mantém exatamente igual. A palavra não muda. A palavra, ela permanece a mesma. O que muda em relação nessa questão de graça e lei é o ponto de partida. A lei tem como ponto de partida o homem. O homem, com a sua força, a sua capacidade, seu esforço pessoal, ele tenta agradar a Deus. Não teria como ser diferente, porquanto o Velho Testamento nunca teve acesso ao novo nascimento, que põe Cristo dentro da pessoa. Mas uma vez chegado o Novo Testamento, e o Novo Testamento ou a Nova Aliança, havendo disponibilizado o novo nascimento pelo Espírito de Jesus, então, agora nós não podemos ter a nós mesmos como ponto de partida. Agora é o Cristo que habita em nós que é o ponto de partida. Se você notar aqui, Marta e Maria, apesar de serem igrejas e irmãs, mulheres, né? Mulher é igreja, né? Mulher é igreja. Apesar de serem igrejas e irmãs, o ponto de partida delas era diferente. Porque no caso de Marta, o ponto de partida era dela para Jesus. Isso é lei. É o homem tentando servir e agradar a Deus, dando o seu melhor, que não passa de um trapo de imundície, né? Já no caso de Maria, o ponto de partida de Maria era Jesus, porque ela estava ali para receber, vinha de lá para cá. Ela se assentava aos seus pés e vinha de Jesus para ela. Isso é a graça. Então, não tem nada a ver com pregar certas coisas ou não pregar certas coisas. O que diferencia a lei e a graça é o ponto de partida. E você não pode misturar as coisas. Nós vamos ver isso agora. Nós podemos ter Jesus como ponto de partida para as obras por meio da nossa fé, ou podemos ter a nós mesmos como ponto de partida para as nossas obras, e isso é lei. É possível que hajam obras que não tenham Deus como ponto de partida? Sim, são as obras da lei. É quando você tenta agradar a Deus com o teu esforço pessoal, e não através de fé e rendição para que Cristo viva e guarde os seus mandamentos em você. Nós, creio que foi que dia foi? Domingo, né? Domingo que nós vimos isso. Quando Naamã, foi dito a Naamã para mergulhar 7 vezes no Jordão. Essa não foi ideia de Eliseu.
o ponto de partida dessa ideia não foi o homem, foi Deus, foi ideia de Deus, de que aquele homem mergulhasse para ser curado 7 vezes no Jordão. O número de vezes foi ideia de Deus, o local do mergulho foi ideia de Deus. Então o ponto de partida não era o profeta Eliseu, não era o homem, era o próprio Deus. Mas Naamã quase que errou, porque ele, como que seria o erro de Naamã? Pela mudança do ponto de partida, porque ele disse assim: eu posso fazer isso lá nos rios de Damasco, que são muito mais limpos do que o Jordão. Agora, isso seria ideia dele, não foi o que Deus disse. Deus não falou rios de Damasco, Deus falou Jordão. Então você tem que seguir segundo a ideia de Deus, você tem que seguir os pensamentos de Deus. Os meus pensamentos não são os vossos, os pensamentos de Deus não eram os mesmos de Naamã. E se você não seguir os pensamentos de Deus, teu ponto de partida mudar para as tuas próprias ideias, você vai se dar mal. Deus tinha um plano para o profeta. Deus disse para o irmão Brana, ele queria, lembra, por causa de um complexo, abandonar o ministério. E então Deus lhe deu um sonho. E nesse sonho ele viu a si mesmo como um mendigo, aquecendo-se numa fogueira, cheio de mendigos na volta. E no sonho ele pensava de que, como ele tinha sido escolhido para pregar para a noiva de Jesus Cristo, e agora como estava naquela condição. Esse sonho veio quando ele estava pensando em abandonar o ministério. E no próprio sonho, ou depois do sonho, quando ele acordou e estava pensando o que seria aquele sonho, então Deus lhe disse assim: siga o que você está pensando e você vai acabar como o mendigo do sonho. Então Deus já te advertiu. Se ele não mantivesse Deus como ponto de partida, ou seja, fazendo a vontade de Deus, no lugar de Deus, conforme o ministério e a missão e comissão que Deus tinha lhe dado, se ele mudasse para um ponto de partida próprio e humano, ele se daria mal e acabaria como o mendigo do sonho. Está entendendo? Está entendendo? Não prosperarás fora da vontade de Deus. Não te irá bem fora da vontade de Deus. Não há segurança fora da vontade de Deus. Ele continuaria pregando e profetizando, mas não era ali que Deus o queria. Ele, no final, ele iria caindo até virar o mendigo do sonho. No caso de Naamã, se ele substituísse o ponto de partida divino pelo ponto de partida humano, ou seja, mergulhar onde ele achava que seria melhor mergulhar, vocês acham que daria certo a questão da cura? Não funcionaria. Ele mergulharia, mas não seria curado. Mergulharia 7 vezes, mas não seria curado. Isso quer dizer, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Você não pode fazer a vontade de Deus pela metade. Você não pode escolher que parte obedecer. Você não pode escolher o rio. Você não pode escolher onde vai mergulhar. Você tem que fazer a vontade de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se ele fosse para os rios de Damasco, haveriam obras? Sim, mas não seriam obras tendo Deus como ponto de partida. Seria lei, seria fracasso, não haveria cura. Somente quando Deus é o ponto de partida, então o milagre acontece. Na graça, nós podemos ter milagre após milagre, aleluia. Na graça há o sobrenatural, porque Deus é o ponto de partida. Assim como vimos o homem que estava doente no tanque de Betesda, depois que o céu agitava as águas, então quem entrava ali primeiro, era curado. Só que era depois que o céu
através de um anjo, agitava as águas. Depois que o céu se manifestava como ponto de partida, então o milagre acontecia. Mas e se ele dissesse assim: por que tenho que esperar pelo agitar das águas, pelo anjo? É o mesmo lugar, é o mesmo tanque, são as mesmas águas. Eu vou descer até ali. Você vê que haveria obras, haveria atividade, haveria ações, mas ele seria o ponto de partida. E vocês acham que ele seria curado? Não seria curado. As coisas não funcionam quando você é o ponto de partida. Aprenda essa questão da rendição. Aprenda a render-se para que Cristo em você seja o ponto de partida, para que você possa ver milagres de todos os tipos. Aleluia! Quando é ideia de Deus, não vá misturar as coisas. Veja como é a sequência certa. Marta não tinha Jesus como ponto de partida, ela mesma era o seu ponto de origem, ela tentando agradar a Jesus. Já Maria estava em uma posição de receptiva. Jesus, então a sequência seria Jesus, Maria, Marta. Ou seja, Marta deve nascer de Maria, que nasce por sua vez de Jesus. Jesus como ponto de partida, então uma Maria que recebe e depois faz. É o fazer depois do receber. A lei é faça para receber. A graça é receba para fazer. Estão entendendo? Amém? Você não pode misturar essas coisas, porque senão você entrará em problemas com Deus. Você não pode temperar a graça com a lei, porque se você tempera a graça com a lei, você vai subtrair da glória do Calvário. Os judaizantes fizeram isso e a Bíblia diz que Paulo teve não pequena contenda com eles, porque eles queriam misturar a lei com a graça. Isso, em outras palavras, eles estavam dizendo: Jesus não é suficiente, nós temos que ter um pouquinho de Moisés aqui. E essa hibridação Paulo combateu veementemente, e nós temos que fazer a mesma coisa, porque em nenhuma outra carta existe um anátema duplo, uma dupla maldição, exceto ali em Gálatas. Mesmo na igreja de Corinto, que era uma igreja super bagunçada, Paulo nunca proferiu um duplo anátema, nem sequer um único anátema. Mas em Gálatas, porquanto eles misturaram, hibridaram, quiseram temperar a graça com a lei, então ali ele disse: se mesmo nós, ou um anjo do céu, então seja maldito, duplamente maldito, ele disse: digo de novo, e então proferiu dupla maldição. Então você vê que Jesus nos livrou de todas as maldições da lei, aquelas que estão ali em Deuteronômio 28. Mas na graça há uma maldição. Há uma maldição da qual Jesus não pode nos livrar, porque é a maldição da graça. A maldição é esta: quando se mistura a graça com a lei. E ele diz: se mesmo nós, ou um anjo do céu, que seja anátema. Estão acompanhando? A Bíblia fala de um casal em Atos capítulo 5. Quem lembra o nome desse casal? Não lembra? Levantou a mão, pensei que sabia. Ananias e Safira. Bom, vocês sabem o que significa Ananias? A graça de Deus. E você sabe o que significa Safira? Safira significa pedra de safira. Quando Deus
em Êxodo 24, versículos 9 ao 11, chamou 70 anciãos, mais Moisés, mais o sacerdote Arão e os filhos de Arão, diz que aquele monte se tornou, no local onde eles estavam, o Monte Sinai, que é o Monte da Lei, se tornou como pedra de safira. Êxodo 24, você pode conferir depois, versículos 9 ao 11. Então, safira representa o solo da lei, o chão da lei, o lugar onde a lei foi entregue por Deus ao povo de Israel. E em Atos 5, isso não é por acaso, irmãos. Ali se vê a união, o casamento, a união entre a graça e a lei, entre um Ananias e uma Safira. E sabe o que aconteceu? Eles foram chamados de mentirosos. Porque todo o evangelho misturado assim é mentiroso. E sabe o que aconteceu? Eles morreram. E sabe o que mais aconteceu? Foi grave o que eles fizeram. Diz a Bíblia que eles venderam uma propriedade e fizeram o quê? Subtraíram do valor total. Não é? Subtraíram do valor total. Quando nós casamos Ananias com Safira, quando nós unimos a graça com a lei, misturamos a graça e a lei, nós subtraímos da glória do Calvário. E aquilo é morte para nós, e também é morte para aqueles que nos ouvem, e seremos achados mentirosos. A graça não precisa da lei, a graça pode andar sozinha, a graça é toda suficiente, a graça fala de Deus e da sua obra, não de obras humanas. Quando nós apoiamos esse tipo de casamento, nós estamos apoiando a mentira, nós estamos desmerecendo a glória do Calvário, ofuscando, subtraindo da oferta, a maior de todas as ofertas, que foi aquela oferta no Calvário, que foi feita pelos nossos pecados. Ananias e Safira, em uma tipologia fantástica e profunda da Bíblia, subtraíram de uma oferta em dinheiro, mas isso é um tipo do que acontece quando graça e lei se misturam. O Calvário é reduzido em sua glória, se subtrai daquela oferta, se diminui a glória do Calvário. Agora, vou perguntar para a Sara. Além desse Ananias, de Atos 5, existe outro Ananias em Atos dos Apóstolos. Lembra quem é? Não lembra? Quem lembra? Deve estar balançando a cabeça. É? Esse aí eu não lembro. Isso. Presta atenção. Além daquele Ananias que morreu, aquele que representou o casamento de graça e lei, que trouxe morte. Além desse Ananias, a Bíblia fala de outro Ananias, 4 capítulos para frente. Aquele que orou por Saulo de Tarso, quando ele estava cego, depois da experiência do caminho de Damasco, também se chamava Ananias, mas estava sozinho. Não estava acompanhado por nenhuma lei. E sabe o que significa isso? Ali estava a graça sozinha. A graça sozinha, sem nenhuma Safira, sem nenhuma lei. Sem nenhuma lei. E sabe o que a graça sozinha fez? Abriu os olhos do maior legalista daquela época, o fariseu dos fariseus. Jesus não precisa de Moisés,
É Moisés que precisa de Jesus. A graça não precisa da lei. A graça não precisa dessa hibridação. A graça sozinha pode abrir os olhos dos mais terríveis legalistas da nossa era. Se você quer que um legalista tenha seus olhos abertos, não leve junto a lei. Vá com a graça sozinha, porque ela é poderosa. O profeta diz: foi a graça que tirou Israel do cativeiro. Foi a graça que providenciou um profeta. Foi a graça que lhes deu um cordeiro. Foi a graça que lhes deu um libertador. Foi a graça que abriu o mar vermelho. Foi a graça que lhes deu o maná. Foi a graça que lhes deu a água da rocha. A graça sozinha é toda suficiente. Aleluia! Aleluia! E então você vê, a graça é vida. A lei é morte, mas a graça é vida. Por que a lei é morte? Porque o homem não dá conta de viver perfeitamente a lei. Então ele se coloca sob maldição. Por isso nós precisamos de Jesus para a imputação da sua justiça a nós. Nós precisamos do seu Espírito em nós para viver a palavra. Nunca somos nós o ponto de partida na justificação. O ponto que Deus considera é a justiça de Cristo na nossa conta pela fé. Na santificação é Cristo vivendo através de rendição a sua palavra em nós, os seus mandamentos em nós. Tudo é Ele, do começo ao fim. Compreende? Rendição. Você sabe quando aconteceu o primeiro Pentecostes na Bíblia? Primeiro Pentecostes. Esse não foi o primeiro Pentecostes. O primeiro Pentecostes, se você fizer, eu não tenho aqui, mas já o fiz. O primeiro Pentecostes da Bíblia foi no capítulo 20 de Êxodo. Exatamente 50 dias depois da Páscoa na saída do Egito. Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa. Se você considerar todos os números que a Bíblia, e as datas e dias que a Bíblia dá, você vai notar que exatamente no Monte Sinai, quando Deus entregou a lei, ali foi o primeiro Pentecoste de Israel. Exatamente. Quando veio o primeiro Pentecostes, a lei foi dada. Sabe o que aconteceu? Você quer ver o que aconteceu? Moisés foi para o monte e eles fizeram um ídolo, um bezerro de ouro no pé do monte. Lembra? E sabe o que aconteceu? Muita gente morreu. Sabe quantas pessoas morreram naquele primeiro Pentecostes? Quem sabe? Êxodo 32, 28. Moisés manda matar os idólatras, é o título. E diz a Bíblia: e os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Quando o primeiro Pentecostes aconteceu, a lei foi dada, e 3.000 pessoas morreram. Quando nós passamos para o Novo Testamento, nós encontramos em Atos 2 outro Pentecostes. Mas ali, não foi a lei que foi dada, foi o Espírito Santo que foi dado. E sabe o que aconteceu ali? Pedro pregou e 3.000 almas se salvaram. Aleluia! Aleluia! Quando a lei foi entregue no primeiro Pentecostes, 3.000 morreram. Quando o Espírito Santo foi dado no Pentecostes de Atos 2, aleluia! Essa é a diferença entre a graça e a lei. 3.000 almas se salvaram. A graça é vida.
E a rendição é a chave. Para você experimentar o sábado espiritual da alma, para você experimentar o jugo suave e o fardo leve. Eu tenho aqui uma escritura em Colossenses 2,6. Essa é uma escritura muito tremenda. Colossenses 2, versículo 6. Olha o que Paulo diz. Como, pois, ou da mesma forma, como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Paulo está dizendo que da mesma forma como você recebeu a Jesus, você deve andar nele. E como você recebeu a Jesus? Você precisou de duas coisas, segundo Romanos capítulo 10, para receber a Jesus, para ser salvo. Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor, e com o teu coração creres que Deus o levantou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então, para receber a Jesus, você precisa de duas coisas: boca e coração. Um coração para crer e uma boca para confessar. Aí Paulo disse, da mesma forma que você recebeu a Jesus, você deve andar. Nosso andar deve ser, nós precisamos para andar em Cristo e com Cristo, dessas duas coisas, boca e coração. Então você vai no caminho da rendição. Como? Você começa a orar por revelação. Você começa a dizer, Senhor, lembre-se que seu crescimento e seu amadurecimento depende da revelação que Deus te dá, que você alcança por meio da oração em relação a Cristo, sua pessoa e sua obra consumada. Você cresce através de revelação, porque sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então a igreja é edificada sobre essa pedra. Não te revelou carne nem sangue. A pedra é a revelação espiritual de quem é Jesus. Sobre esta pedra, você cresce, é edificado por meio de revelação. O tanto que você vai crescer, o tanto que você vai amadurecer espiritualmente vai depender do tanto de revelação que você receber da parte de Deus em relação a Cristo e sua obra consumada. Então você vai orar e você vai dizer, Senhor, eu quero revelações sucessivas da pessoa de Cristo e da sua obra consumada. Revela-me mais sobre Jesus, revela-me mais sobre essa obra consumada, revela-me mais sobre o Calvário. Então o que acontecerá? A revelação virá ao teu coração, a revelação trará fé. Fé é revelação, revelação é fé. Quando algo te é revelado, você crê, você tem fé. Então você começa a orar, e então a revelação vem, e aquilo se torna fé em teu coração, e depois se torna uma confissão na tua boca. Quando Deus te revela a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, a exaltação de Cristo, mais acerca da pessoa de Cristo, da sua obra consumada, você vai crescendo, tendo revelações sucessivas e confessando com seus lábios. E dessa forma você vai andando. Você anda como? Confessando, crendo que você é a justiça de Deus em Cristo aqui. E confessando, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Está lavando louça e está crendo. E confessando, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Está indo para o trabalho e está crendo e confessando com a sua boca, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Aonde você estiver e o que estiver fazendo, você está sussurrando, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Você começa a andar da mesma maneira como recebeu ao Senhor. Com boca e coração, crendo no coração e confessando com a boca. Amém? Cura divina é assim, libertação de vícios e fraquezas e pecados é assim também. E então,
você vai entender uma coisa. Eu quero entrar num assunto, tenho alguns minutos ainda, eu quero entrar em um assunto aqui. Paulo, em Romanos 7, fala que o pecado é uma lei. É o único apóstolo que disse, que se referiu ao pecado como uma lei. Nenhum outro apóstolo usou essa expressão. O que significa que o pecado não é somente pecado, mas também é uma lei. Paulo a chamou de lei do pecado. Romanos 7, se você quer ler, no versículo 23 diz: mas vejo nos meus membros, referindo-se a este corpo que foi formado em iniquidade e nascido em pecado. Nele há algo. E Paulo diz: vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então Paulo disse que em nossos membros, nos membros do nosso corpo, da nossa carne, existe uma lei, a lei do pecado. O que é uma lei? Uma lei é uma coisa que é ininterrupta, é contínua, é constante. Como a lei da gravidade, ela está presente. Você acha que ela está presente? Olha, ela está aqui. Ela está aqui. É o que puxa este papel para baixo. É uma lei. Se eu fizer isto 1000 vezes, 10.000 vezes, 1 milhão de vezes, o resultado vai ser o mesmo, porque é uma lei. Não há interrupções, não há inconstância. Não é que eu posso levantar ou vou surpreendê-la e eu posso soltar algum objeto e ele não cair. Não existe isso. A lei é contínua, é constante. Por isso você tem que entender isso, que o pecado não é somente pecado, mas também é uma lei. E como é inútil você vencer a lei do pecado com a força de vontade. Se eu dissesse assim: você tem capacidade para estender a mão e segurar esta mensagem, este livro, esta literatura, assim em suas mãos, o que você acha? Você diria sim, claro. Eu tenho? Claro que sim. A lei da gravidade está presente. Mas você diz: eu tenho força. Posso segurar a literatura aí. Só que essa não é a pergunta certa a se fazer. A pergunta é: por quanto tempo você aguentaria? Daqui a pouco você está assim. Porque a lei da gravidade começa a puxar. Você começa a cansar. Essa é a tolice de querer vencer uma lei, chamada lei do pecado, com algo que é constante, com algo que não é constante. Quando você está dormindo, a lei está trabalhando. Quando você está acordado, a lei está trabalhando. Quando é pela manhã, a lei está trabalhando. À tarde e à noite, a lei está trabalhando. Na madrugada, a lei está trabalhando. E você tenta, com o seu esforço, vencer uma lei. Não tem como. Por isso todo esforço pessoal está fadado ao fracasso. Por isso as pessoas estão exaustas e cansadas, deprimidas, não aguentando mais, querendo desistir do caminho, porque estão tentando vencer uma lei com suas próprias forças e capacidades. A única maneira de vencer uma lei, sabe como é? Introduzindo uma lei maior no quadro, em cena. Nós temos uma lei da gravidade que puxa objetos para baixo, mas nós introduzimos a lei agora da flutuação, e nós enchemos um balão com hidrogênio e soltamos o balão, e ao invés dele ser puxado para baixo, ele vai para cima.
Por quê? Porque nós estamos lidando agora com uma lei maior, que é a lei da gravidade. A lei da gravidade puxa objetos para baixo, mas a lei da flutuação leva os objetos para cima. A lei do pecado e morte te puxa para baixo, mas Deus introduziu outra lei. Que lei é essa? Você quer saber que lei é essa? Abra a sua Bíblia, agora eu vou querer que você abra a sua Bíblia. Em Romanos capítulo 8, vou te mostrar essa lei. Estamos caminhando para o final. Romanos 8 diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora preste atenção, porque a lei do Espírito não é só o Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo. O Espírito Santo é também uma lei. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou de quê? Me livrou de quê? Me livrou, não do pecado, da lei do pecado e da morte. É uma tolice você tentar vencer a lei do pecado e da morte com o teu esforço pessoal, com a tua força de vontade. Por isso você vai fracassar uma e outra vez. E isso é Romanos 7. Quando o homem tentou agradar a Deus, aquele homem tentou vez após vez, e ele dizia: o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero isso faço. E ele diz: descobri uma lei, uma coisa constante, uma coisa contínua, e a minha força de vontade não está dando conta, a minha capacidade não está dando conta, e chegou a hora em que ele disse: eu sou um miserável, eu não vejo o que fazer, eu não vejo solução, o que eu posso fazer? E então ele entendeu. Só que às vezes as pessoas demoram 10, 20, 30, 40 anos para entender Romanos 7, e apanham por 10, 20, 30, 40 anos, se cansam. Por quê? Porque não entendem que uma lei só pode ser vencida quando se introduz outra lei maior do que aquela. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Deus não deixou que você enfrentasse a lei do pecado e da morte com a tua capacidade própria. Ele colocou dentro de você o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é somente o Espírito Santo. Diz a lei do Espírito Santo. Assim como a lei do pecado é uma coisa contínua, a lei do Espírito é uma coisa contínua. Dia e noite aquela lei está trabalhando em você. Aleluia! Dia e noite. Sabe o que colocou esse Espírito Santo dentro de você? Foi a graça. Foi o Calvário. Foi a obra de Cristo. Foi a pessoa de Cristo. Desista de si mesmo. Desista de suas tentativas. Pare de tentar agradar a Deus pelo esforço próprio, pela capacidade própria. Você passa a ser um tolo doravante se você continuar nessa estrada. Muito mais agora, sabendo que o pecado é uma lei. É uma coisa que não para, é incessante, é contínuo. Dia e noite está trabalhando ali, puxando para baixo. Você, a tua mente, tudo, puxando para baixo, para as coisas terrenas. É hora de olhar para a lei do Espírito de vida. É hora de olhar para o Cristo dentro de nós. Essa lei está dentro de nós, aleluia. E ela foi introduzida para que sejamos mais do que vencedores. Aleluia! Eu nunca fiquei surpreso com o juízo de Deus, porque o juízo de Deus é uma coisa lógica. É uma coisa lógica que o juízo venha cair sobre uma cidade tão terrível como Sodoma, ou uma cidade tão terrível como Gomorra. É lógico. É lógico que aquele caminho de perdição acabaria mal. O juízo de Deus é uma coisa lógica. Eu nunca me surpreendi com ele, mas já fiquei admirado e surpreso com a graça. Porque a graça
ela te abençoa mesmo quando você não merece. Graça significa favor imerecido. Graça significa que mesmo quando você falha e se sente indigno, ainda Deus está ali do teu lado para te ajudar, para te abençoar. Quando Ele disse que estaria contigo todos os dias, até a consumação dos séculos, eu me ponho a pensar em um Pedro que negou a Jesus 3 vezes. E em Marcos 16, sabe o que acontece? Algo tremendo. Quando aqueles anjos aparecem àquelas mulheres e eles dão o recado: ide e dizei aos discípulos do Senhor, e a Pedro. Já leu isso? Marcos 16, o anjo disse, recado do céu. Há um recado do céu para você nesta noite. Há um recado de Deus para você aí na internet. O céu não se esqueceu de você. O céu destaca teu nome nesta noite. Aleluia! Seria suficiente dizer, ide e dizei aos discípulos do Senhor, e isso incluiria Pedro ou não? Pedro era um discípulo do Senhor, bastaria o céu dizer, dizei aos discípulos do Senhor, e isso incluiria Pedro, mas o céu destaca o nome de alguém que dias atrás fracassou. Pedro estava mal. Quem sabe você se sente mal nesta noite, se sente fracassado. Ah, Deus! Talvez você se sente como que fracassou, exatamente como Pedro se sentia. Eu falhei com Deus. Quem sabe você está dizendo, eu sei que eu falhei com Deus. Como você acha que aquele homem se sentia? Ele se sentia um lixo. Ele se sentia arrasado. Quem sabe você nesta noite se sente arrasada. Você, irmão, se sente arrasado, como que falhou com Deus. Mas da mesma forma que lá, em Marcos 16, o céu destacou o nome de Pedro, para dar-lhe ânimo. O céu destaca teu nome nesta noite, para te dar ânimo. Imagine o impacto. Imagine o impacto quando aquela mulher chegou e disse assim, o anjo nos disse para avisar vocês, e destacou o teu nome, Pedro, disse, e a Pedro. Ah, eu sei que Pedro chorou. Eu sei que esta é a noite de você chorar um pouquinho de emoção, porque o céu destaca teu nome, e diz, Aristides, não me esqueci de você. João, não me esqueci de você. Sara, não me esqueci de você. Pedro, não me esqueci de você. Francisco, não me esqueci de você. Aleluia! O céu não se esquece de nós, mesmo quando nós falhamos. Aleluia! Dizei a Pedro, Deus manda um recado para você nesta noite. Diga para minha serva, não me esqueci dela. Diga para meu servo, não me esqueci dele. Aleluia. Você está chocado com o amor do céu. Deus te ama com amor inalterável. Deus te ama com amor incondicional. Deus não te ama mais agora que você vem na igreja, faz tudo certinho, do que te amava quando você estava no mundo, bebendo e fumando e se prostituindo. O amor de Deus não mudou em nada. Do mesmo jeito que te ama hoje, te amava lá. É amor inalterável. O céu não se esquece de nós porque nós falhamos. E a consciência de Pedro ficou tão limpa, que sabe o que aconteceu em Atos capítulo 3, versículo 13 e 14, por 2 vezes, Pedro diz para a multidão, vocês negaram o santo e pediram um homicida.
O diabo poderia dizer: como é que você tem coragem de pregar isso, se você há poucos dias atrás negou também? Disse para a multidão: negastes. Ele tinha negado. Negastes o santo e o justo e pedistes um homicida. O negastes diante de Pilatos. Mas quando o céu te limpa, a tua consciência fica tão liberta. Você precisa ser liberto em sua consciência. Você tem mais consciência de pecado do que de justiça. Eu quero finalizar e dizer isto aqui para você. Graça não significa diminuir a verdade ou comprometer o Evangelho. Graça é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Um menininho estava lendo um livro de aventuras. Nesse livro infantil havia um príncipe, havia uma princesa, havia um castelo, havia um dragão, havia uma floresta. E ele começou a ler o livro, era à noite, antes de dormir, ele começou a ler o livro. Aleluia. Ele começou a ler o livro. E então ele se emocionava quando lia de uma princesa em um castelo. E se emocionava quando ele lia de um príncipe que ia para resgatá-la. E como ele atravessava a floresta cheia de perigos. E como ele enfrentava os perigos para resgatar aquela princesa. E quando ele estava na metade da leitura, a mãe dele chega e diz assim: é hora de dormir, feche o livro e desligue a luz, eu vou desligar a luz e você tem que dormir. E ele disse: justo agora, ele estava tão empolgado, tão emocionado. E antes diz: mamãe, só uma coisinha, só um segundo. Ele foi lá no final, no último capítulo, lá no finalzinho da história, e encontrou assim, que o príncipe e a princesa viveram felizes para sempre. Diz: agora mãe, pode desligar a luz. No outro dia, quando ele acordou, ou na outra noite, ele retomou a leitura de onde tinha parado. O dragão, para que ele não ia conseguir o final da história, ia vencer o dragão. Aleluia! Sim, assim é com você. Talvez você esteja enfrentando um problema, mas você, deixe-me dizer, Deus já leu o final do teu capítulo. Você vai vencer o dragão, você vai vencer o problema, você vai vencer o mundo. Aleluia! Então de repente o menino olhava ali nos desenhos e no texto e dizia, a princesa estava chorando. E ele como que dizia: calma princesa, tudo vai dar certo. Eu já li o capítulo final. Eu sei que vai dar certo. A Bíblia diz: aos que chamou, aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Aleluia! 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 Oh Deus! Sabe, a tua história tem um final feliz, você crê? Neste momento você está enfrentando um vale, mas a tua história tem um final feliz. O onisciente já leu o último capítulo do livro da tua vida. Sabe o que é o último capítulo do livro da tua vida? É céu, é vitória esmagadora sobre a morte, sobre o diabo, sobre o inferno, sobre o mundo e sobre a carne. Aleluia! Aleluia! Quando ele via a princesa chorando, um pouco assim como que perdendo a esperança, será que um dia vou sair deste castelo?
Será que um dia vou sair desta situação? Será que algum dia esse problema vai chegar ao final? Eu quero te dizer que o teu problema está por chegar ao fim. Aleluia! Se ela chorava, e o menininho como que queria dizer-lhe: calma, princesa, eu já li o último capítulo do livro, eu sei que tudo vai dar certo, eu sei que o príncipe vai aparecer, eu já tenho lido aqui, nesta história, neste livro, o último capítulo, há uma nova Jerusalém para nós, há um corpo glorificado para nós, há uma glória eterna para nós. Aleluia! Talvez você está dizendo assim: eu não tenho prazer na vida, pastor. Eu te digo, eu já li o último capítulo da tua história, cristão. Eu já li o último capítulo da tua história, cristã, e te digo que você vai chegar lá. Talvez você diga: estou tão fraco, mas eu já li o último capítulo da tua vida, cristão. Você vai chegar lá. Talvez você diga: meu casamento está afundando, mas o último capítulo da tua vida não é de fracasso, é de vitória. Você vai chegar lá. Calma, princesinha, que esse último capítulo é de vitória, é de vitória. Aleluia! Talvez você está dizendo hoje: eu não estou em condições de uma ceia, ou me sinto tão triste, profundamente triste, ou não sei o que fazer, ou meu marido foi embora, ou meus filhos estão nas drogas, ou seja lá qual for o teu problema. Mas eu já li o último capítulo da tua vida. O último capítulo da tua vida tem um final feliz. O último capítulo da tua vida não é um final de desgraça. O último capítulo da tua vida fala de que você viverá com o príncipe Jesus, feliz por toda uma eternidade. Aleluia! 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 Está entendendo? Talvez você hoje está enfrentando um grande problema. Talvez você está afundado em dívidas. Talvez você não sabe o que fazer. Quem sabe teu vale é muito escuro. O dragão é poderoso. A floresta é terrível. Os problemas são gigantescos. Mas essa situação presente não é o último capítulo da tua vida. Não é o último capítulo da tua vida. Se você crê que eu sou um servo de Deus, então tome a minha palavra nesta noite. Não é o último capítulo da tua vida. Há um desfecho maravilhoso. Há uma vitória que Deus vai entregar nas tuas mãos. Deus vai entregar a vitória nas tuas mãos. Você que está aí na internet, isso que você está enfrentando agora não é o último capítulo da tua vida. Eu já li o final do capítulo. Eu já li o capítulo final. Eu já li o fim da história neste livro. É como que a tua vida vai terminar. Não é em desgraça, não é em angústia, não é em tristeza, não é em fracasso, não é em derrota. Não, aleluia. O último capítulo da tua vida é de glória. O último capítulo da tua vida é de poder. O último capítulo da tua vida é de alegria e felicidade que nenhum problema irá roubar. Aleluia. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso de todo o coração?
que você vai matar esse dragão, que você vai pisar em serpentes e escorpiões, que Deus te deu autoridade sobre serpentes e escorpiões. Você crê que não morrerá? Você diz, o médico diz que eu vou morrer, mas esse não é o último capítulo da tua história. Você vai viver e não morrer, porque pelas suas chagas fostes curados. Aleluia. Creia. Deus te trouxe aqui nesta noite. E você que está assistindo, e você que ainda assistirá, Deus te diz assim, claramente: eu não me esqueci de você. Você tem um complexo. Você diz, eu enredei a minha vida, eu não sou digno de que Deus entre em cena para mim. Eu quero te dizer, graça é favor imerecido. Não importa se foi você que enredou a sua vida, o céu não se esqueceu de você. E a Pedro, dizei a Pedro, destacou Pedro, o céu destaca teu nome, jovem. O céu destaca teu nome, moça. O céu destaca teu nome, pai de família, desesperado com os seus problemas, e diz, eu não me esqueci de você. Eu estou com você. Eu prometi estar com você todos os dias. O que você está passando com seu filho não é o capítulo final. O que você está passando com o marido não é o capítulo final. Quando ele quebra o prato de presuntos com ovos, ali na sala, naquele teste, vocês conhecem a história, ali não era o capítulo final. O capítulo final é o poder descendo na sala e convertendo aquele marido beberrão em um crente genuíno e cheio do Espírito Santo. É o que Deus vai fazer com o teu marido. É o que Deus vai fazer. Deus vai dar uma solução tão extravagante, tão poderosa, tão grande, tão gigantesca. Você diz, eu falhei com Deus. Esse não é o capítulo final. Eu estou lendo para você o final da história. O final da história diz que você viverá com seu príncipe Jesus, muito feliz, por toda uma eternidade. Talvez você está pensando que não irá chegar lá, que o rapto vai acontecer e você não estará ali. Mas eu quero te dizer que o teu capítulo final diz assim, que você encontrará com seu Senhor nos ares. Teu capítulo final diz que você receberá a transformação de seu corpo. Teu capítulo final diz que você habitará em uma cidade cujas ruas são de ouro e o mar é de cristal. O capítulo final da tua vida diz que a alegria será tão imensa quando você encontrar com Jesus nos ares, que as lágrimas e o sofrimento do caminho serão como nada. Aleluia! Sentimos a presença de Deus neste lugar. Muito obrigado, Pai, por este desfecho, por esta unção, por estas almas no altar aqui, pelo meu irmão que chora, mas não de preocupação. Ele está chorando de alegria, porque o Senhor confortou o seu coração nesta noite e está dizendo, eu não me esqueci de você. Você falhou comigo, sim, você falhou comigo, assim como Pedro falhou comigo, mas eu marquei um encontro com você nesta noite. Eu marquei um encontro com você nesta noite para te dizer, não me esqueci de você. Não me esqueci de você. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos séculos. Eu estou contigo para pagar cada centavo das tuas dívidas. Eu estou contigo
Eu estou contigo para te ajudar. Eu estou contigo. Eu não me esqueci de você. Este não é o fim da história da tua vida. Você não terminará como uma mulher fracassada e derrotada. Você terminará com felicidade tremenda no coração. Viverá com seu príncipe Jesus feliz para sempre, mais do que para sempre, por toda a eternidade. Quero que você nesta noite saia deste lugar com a plena certeza de que haverá um desfecho glorioso para você. Haverá um fim para esses problemas que te atormentam. Haverá uma solução. A solução existe. Há uma solução. Aleluia. 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 Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Me tomaste em teus braços, tens me dado salvação. Teu amor foi derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Eu só posso dar-te agora minha canção. Eu te dou graças. Diga para ele: graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Eu te dou graças. Erga suas mãos e cante. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Eu te dou graças. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Você pode agradecer. Agradecer, porque o teu fim não será o fim de um fracassado, de um derrotado, porque você pagará cada centavo das suas dívidas, porque você vencerá essa enfermidade, porque você terá seu filho de volta nos caminhos do Senhor, e ele será cheio do Espírito Santo. Porque Deus dará uma solução para isso que te aflige. Você pode agradecer a Deus, dar graças a Deus pelo desfecho, pela solução. Aleluia. Em meu coração, não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Eu só posso dar-te agora minha canção. Diga para ele: eu te dou graças. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Eu te dou graças. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Aleluia. Você crê? Você crê que nesta noite houve um recado de Deus especificamente para você? Você crê, minha irmã, que você é amada por Deus?
Você crê que apesar de ter falhado com Ele, quem sabe ter falhado com Ele, o céu não te abandonou? Você crê, meu irmão, que Deus está contigo apesar das tuas falhas? Você crê, meu irmão, que Deus é o teu ajudador apesar das tuas falhas? Você crê que assim como o céu não se esqueceu de Pedro, não se esqueceu de você também? E que nesta noite Ele destacou o teu nome para dizer: eu amo você. E teu capítulo final é de glória, é de triunfo, é de vitória. Que Deus abençoe a igreja nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Amém.